Ele tem que aprender isso. Ele vai aprender isso na palavra. Adoração. É possível uma pessoa adorar a Deus sem conhecer a palavra de Deus? Hein? Cantar todo mundo pode, gente. Tocar também. Mas adorar? É possível? O que está lá em João capítulo 4? Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem como? Quem que escreveu isso? João. Quem disse? Jesus. Vamos entender o que João está escrevendo aí? No Evangelho, no quarto Evangelho? Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Como é que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Como é que é essa história? O que significa adorar a Deus em espírito? Fecha o olho assim, pastor. Fecha o olho, o espírito sai pelas narinas. O espírito vai lá, no céu adora a Deus e volta, entra no nariz. É assim? Como é que é adorar a Deus em espírito? Uma vez o professor chamou a atenção de um aluno em sala de aula. Você não veio na aula passada? Ele disse, eu vim em espírito. Então, nota 0 para você, 10 para o espírito. Como é que é adorar a Deus em espírito? Tá, a resposta em João. Lembra lá do encontro de Jesus com Nicodemos, né? Tem que nascer da água e do espírito, hein? Sabe o que significa isso? É que para adorar a Deus tem que ter nascido de novo. Qualquer um pode cantar, mas só quem é convertido pode adorar. Qualquer um pode tocar, pode pular, pode aplaudir, pode dançar, pode fazer tudo isso. Mas se quiser adorar, tem que ter nascido de novo. Só quem é convertido adora. Adorador é só nascido de novo. Não tem nenhum adorador inconverso. É o primeiro passo para alguém ser um adorador. Entregar a sua vida para Jesus. E o que significa adorar em verdade? João 17:17. O que é a verdade? Santifica-os na verdade, a tua palavra. Então o que é a verdade? A palavra. Então o que João está dizendo? Tem que adorar a Deus, nascido de novo e na palavra. Tem que adorar na palavra. Então o que está no centro da adoração da igreja? O ensino da palavra. Porque se a pessoa não aprender a palavra, não pode adorar a Deus. Mas como é que adora a Deus na palavra? Já sei, põe a palavra no chão, por em cima e adora. É assim que adora na palavra? Como é que é adorar na palavra? Trazer a palavra para dentro, para a vida. À medida em que eu vou aprendendo a palavra, eu vou trazendo a palavra para a minha, para a minha vida. E à medida em que a palavra vai fazendo parte da minha vida, eu vou me tornando um adorador. Porque a adoração é vida. Adorar não é cantar. Eu posso adorar cantando. Mas até quando eu canto, o meu canto só adora a Deus se tiver o quê? Vida. Vida. Então tem um autor que diz assim: só haverá vida no culto depois que houver culto na vida. Primeiro aqui. Aí adora a Deus. Está entendendo aí? Eu conheci uma igreja onde a igreja ficou 1 ano sem música, irmãos. 1 ano sem cantar uma música. O pastor queria ensinar para a igreja que adorar não é cantar. Que adorar não é música. 1 ano não teve música na igreja. Só orações, leituras da Bíblia, testemunhos, poesias, mensagens, mas não tinha música. O pastor está dizendo, nós podemos, se não existir música, a gente adora a si mesmo. Porque as pessoas estavam confundindo adorar com cantar. Para cantar não precisa da Bíblia. Mas para adorar, tem que conhecer a Bíblia. Tem que trazer os ensinamentos da Bíblia para a nossa vida. Isso é adorar em espírito e é em verdade. Então, se o membro da igreja não aprende a Bíblia, não vai conseguir adorar a Deus em verdade. Não vai adorar a Deus em verdade. Então, qual é o centro da adoração? O ensino da palavra. Ação social. A igreja tem que fazer
beneficência, ajudar os pobres. Claro que tem. E deve fazer, mas por quê? Por que temos que fazer? O que nos motiva a fazer? O amor. E onde nós aprendemos isso? Na palavra. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amará o Senhor teu Deus de toda a tua mente, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, não é isso? E ao próximo, como a ti mesmo. À medida em que eu vou aprendendo a Bíblia, eu vou entendendo que devo o quê? Amar o meu próximo. E se eu o amo, eu o ajudo, eu socorro, eu atendo nas suas necessidades. Então, se eu quero ter uma igreja sensível às necessidades do próximo, o que eu tenho que fazer? Ensinar a Bíblia para ela. Querem um exemplo claro disso? A Bíblia diz que Barnabé foi buscar Saulo, vieram para Antioquia e ficaram 1 ano ali ensinando a palavra. Depois você leia isso lá no livro de Atos. O que aconteceu com essa igreja depois desse 1 ano de ensino? Uma igreja misericordiosa, amorosa, missionária, uma igreja evangelizadora, uma igreja cheia de liderança, operosa, resultado do ministério de ensino. Ok? Administração eclesiástica. Quem que é a melhor pessoa para administrar a igreja? Não, vamos chamar aquele irmão lá que é gerente do banco. Chama aquele irmão lá que é contador, aquele irmão lá que é economista. Amém. Se nós temos irmãos contadores, economistas que ajudam a administrar, excelente. Eu quero saber se conhece a Bíblia. Se conhece a palavra de Deus. Porque há princípios de administração na palavra de Deus. E a igreja não pode ser administrada longe desses princípios. Porque a igreja não é empresa, a igreja não é indústria, a igreja é a noiva de Jesus, é a agência do reino de Deus. Tem que ser administrada com os princípios da palavra de Deus. É claro que contabilidade ajuda, administração ajuda, economia ajuda, direito, tudo isso ajuda, se os princípios da palavra foram colocados em prática. Por exemplo, um princípio: fidelidade. Importa que os dispenseiros sejam achados fiéis. Fidelidade. Então, só pode administrar a igreja quem é fiel. E a administração da igreja tem que ser uma administração fiel, honesta, verdadeira, precisa, transparente, clara, edificante, abençoadora, que olha para os objetivos fins da igreja, que não se perde nos objetivos meios, que sabe estabelecer prioridades, princípios da palavra de Deus, que devem ser levados em conta na administração. Quanto mais eu aprendo a Bíblia, melhor eu administro. Interessante, irmãos, que hoje, século 21, o mundo inteiro está descobrindo isso. Vai na livraria, métodos de administração de Jesus. A Bíblia ensina a administrar. Agora é que eles estão descobrindo isso. Esse dia eu vi um livro lá, aprendendo a administrar com o sogro de Moisés. Quantos anos que Jetro chegou lá para Moisés e deu toda aquela orientação lá para ele, não sobrecarregar, fazer equipe. Agora quer liderar equipes, né? O técnico da nossa seleção vergonhosa brasileira lançou um livro, né? Liderando equipes vitoriosas, né? Vendeu bastante até o último jogo do Brasil. Depois calhou. Mas agora que estou falando em construir equipes, né? Construção de equipes. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez no ministério dele? Fez uma equipe. Então, quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, está na frente, está lá na frente já. Porque a Bíblia tem os princípios para a administração. Não é a administração que tem os princípios para a Bíblia, não. Entendeu? Os princípios estão ali. As ferramentas estão na palavra de Deus. Então não pode administrar longe disso. Tudo isso tem a ver com ensino. Se não houver ensino da Bíblia na igreja, nada disso acontece. Então o centro da igreja é o ensino. Sem ensino a vaca vai para o brejo. Fala aí para o seu irmão aí, ó. Sem ensino a vaca vai para o brejo. Vai para o brejo. No centro está o ensino. Só que
temos algumas situações a serem resolvidas. E agora, segura no banco aí, vai. Pergunta ao seu irmão, está segurando no banco? Algumas situações a serem resolvidas. Quais são elas? Quando o pastor, pode colocar todas elas. Isso, olha só. Quando o pastor não está nem aí. Olha, a igreja tem uma escola dominical funcionando. O que vai para frente na igreja se o pastor não se envolver, gente? Eu não conheci nada ainda. Pastor é ele que tem a palavra. Ele que está no púlpito. Ele que tem a liderança. E é ele que Deus colocou ali para dirigir o povo. Se o pastor não tiver visão educacional, nada feito. Ah, pastor Lécio, o pastor da minha igreja não está nem aí para a escola dominical. O que eu faço? Vou responder biblicamente, irmãos. Jejum e oração. Ó, tem que orar por ele, porque enquanto a visão dele, enquanto ele não enxergar a centralidade educacional da igreja, não adianta. O pastor não pode ficar alheio ao processo educacional. Então eu digo lá na minha igreja assim, olha, no horário da escola dominical, todo mundo pode escolher o que fazer. Tem duas opções, ou ensinar ou aprender. Ou você vai ser professor ou aluno. Ah, eu não tenho nada mais para fazer. Não tem reunião, não tem aconselhamento, não tem trabalho na tesouraria, não tem trabalho na secretaria, não tem trabalho no corredor, não tem papo furado, não tem trabalho na cantina, não tem trabalho no ambulatório. Na hora da classe, todo mundo dentro da classe estudando a palavra de Deus. Só tem uma pessoa na igreja que tem autoridade para fazer isso acontecer, é o pastor da igreja. Ele tem que dar essa diretriz lá do púlpito. Irmãos, escola dominical não é um adereço, não. É uma estratégia de veiculação do ensino da palavra. Todos nós vamos lá. E eu vou de classe em classe, cumprimentando as classes, entro na classe, assisto 10 minutos em uma, 5 minutos na outra, ajudo o professor aqui, ajuda o professor ali, e eles estão vendo que o pastor está envolvido com aquilo. Pastor, o senhor pode conversar comigo um pouquinho? Posso depois da escola dominical. Agora não. Agora não tem jeito. Agora não é hora de aconselhamento, agora não é hora de resolver problema. Pastor, assina isso aqui para mim. Assino depois, e o irmão também depois. Eu participei de uma igreja uma vez que nenhum diácono estava na escola dominical. Nenhum diácono. Eu chamei todos, disse, olha, ou nós vamos fazer uma classe só de diáconos, ou vocês vão se espalhar nas classes. Mas todo mundo tem que estar lá. E no domingo seguinte está todos os diáconos na classe, porque é sério, não é brincadeira. É o ensino da palavra. Então está ali, ó, quando os diáconos e líderes estão na arquibancada, só assistindo. Parece a pessoa servo fiel, leal. Aí a igreja viu nele um servo leal, colocou como diácono. Passou, ele parou de ser servo. Agora passou a assistir, está na arquibancada. O irmão não vai carregar aquela cadeira, não. Que cadeira aqui? Eu sou diácono, rapaz. O irmão não vai ajudar a arrumar. Quer arrumar o quê, rapaz? Eu sou diácono. Quer dizer, diácono é um passaporte para ostracismo. Não fazer nada. Não. Diácono, presbítero, líder na igreja, para servir a Deus. E tem que estar envolvido com o ensino da palavra de Deus. Ou ensinando ou aprendendo. Ministros, eu coloquei no ponto 2.2 ali. Ministros correndo por fora. Porque tem ministro de música, ministro de educação, ministro. Um monte de ministro. Ah, na minha igreja lá, pastor, tem 140 ministros. Amém. Graças a Deus. Quero saber se está todo mundo estudando a palavra de Deus. Ensinando a palavra. Por que o irmão não veio na classe? Ah, eu estava ensaiando o coral está ensaiando no horário da EBD. Fora, o que é isso? Contrário. Para ser corista tem que estar na escola dominical. Amém, irmãos? Tem que estar estudando a palavra de Deus. Critério. Quer cantar no coro? Quer. Então primeiro vai estudar a Bíblia. Porque a gente não quer cantar, a gente quer adorar. E para adorar tem que conhecer a palavra. Ah, mas a minha voz é a mais bonita do mundo. Como o mundo já nos maligno, você está na igreja, aqui, você tem que aprender a afinar o coração. Tá? A voz pode até estar desafinada, irmão. O coração é que tem que estar afinado, entendeu, irmãos? Se a voz estiver afinada,
e o coração, se a voz estiver desafinada e o coração afinado, pode deixar o irmãozinho cantar no coral, não tem problema não. Ele vai afinando com o tempo, irmãos. Olha, irmãos, eu sou bastante desafinado. Eu tenho 3 problemas na música. Eu sou desafinado, desentoado e desritmado. Vencendo essas 3 coisas, eu vou embora. Agora, eu era pior do que eu sou hoje. Eu era pior. Eu cantava o hino tudo numa nota só. Castelo forte é nosso Deus. Assim eu cantava. Eu melhorei. De tanto ouvir as pessoas cantando certo, fui melhorando, né? Porque o ouvido vai melhorando, sabe? Agora, o coração tem que estar afinado. Está entendendo? Coração que tem que estar afinado. Por quê? O que vai chegar lá no coração de Deus? É a nota de acordo com o diapasão ou é a adoração do adorador sincero? Hein? Então, igreja não é teatro, igreja não é show, é adoração. Aí eu gosto do Eliseu Gomes, que gravou a música da irmã Gomercina, você já ouviu? Então, a irmã Gomercina era corista, mas a vozinha dela estava desafinada já, estava cansada. Aí chegou um regente novo, resolveu aprimorar o vocal do coral. Primeira coisa, chutou a irmã Gomercina. Ah, irmã está muito velhinha, sua voz está desafinada, seu tempo acabou. Aí diz o Eliseu Gomes que a irmã saiu com a cabeça erguida, sabendo que a sua missão estava cumprida. Aí diz a poesia da música dele que com o tempo veio a tristeza, chegou a frieza e o coral acabou. E aquele regente opulento ficou a pensar, qual foi o meu mal? Aí Deus falou com ele, você tirou a irmã que era a coluna de oração do coral. Acabou o coral. Sabe por quê? Voz desafinada, cansada, velhinha, mas era a coluna de oração. Então é diferente, é diferente. Então eu preciso entender assim, eu sou líder da igreja, não tem que esperar ninguém me mandar não, eu vou ser, a minha prioridade vai ser conhecer a palavra de Deus, e eu vou estar lá na escola dominical, e quando chegar o meu tempo eu vou passar de aluno, eu vou passar para ser professor, e enquanto eu estiver vivo, eu estou envolvido com a escola dominical, com o ensino da palavra de Deus. Estudando de quem pode me ensinar e ensinando para quem pode aprender de mim. Essa visão nós temos que conseguir. Com a igreja toda. Com toda a igreja. Priorizar isso na nossa vida. A palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. A Bíblia diz que os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus nos ensina que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E se você quer ter uma igreja forte, saudável, reprodutora, abençoada, coloque os olhos no ensino da Bíblia. Olhe para essa escola dominical com carinho. Invista ali, coloque recursos ali, não descuide disso, coloque recursos ali, Deus vai abençoar ricamente. Quais são os grandes obstáculos para a melhoria da escola dominical? Tem umas paredes aí na nossa frente, que a gente vai ter que vencer, vamos vê-los. Você vai ler comigo ali, eu coloquei 4 coisas, pode ler comigo? Mesmice pedagógica, superficialidade hermenêutica, insuficiência didática, visão equivocada do ato de ensinar. Então, o que é a mesmice pedagógica? É aquela aula igualzinha a outra, 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 que foi igualzinha a outra, que é igualzinha a outra. Está entendendo? Ou seja, é a introdução da previsibilidade na escola dominical. E educação não combina com previsibilidade. A educação ela é dinamizada pela imprevisibilidade, ou seja, aquilo que o aluno não está esperando que tem que acontecer. E não só o que ele está esperando. E o que faz uma aula ser igualzinha a outra?
que está escrito ali, mesmice pedagógica. Você entra numa coisa mecânica. Eu vou chegar lá tantas horas, vou fazer isso, fazer aquilo, e o aluno já sabe o que é. Não sei se você conhece uma expressão de assim, encheção de linguiça, conhece essa expressão? Fica o camarada lá enchendo linguiça, entende? Aquele faz de conta generalizado, o professor faz de conta que ensina, o aluno faz de conta que aprende, né? Entendeu? Todo mundo faz de conta, mas não há aprendizado coisa nenhuma, porque é a mesmice. Tem que fugir disso, tem que ultrapassar. Qual é o antídoto contra a mesmice? Criatividade. Criatividade. Imaginação. Botar a cabeça para funcionar. Um jeito diferente de falar sobre o mesmo assunto. Uma maneira alternativa de abordar aquele mesmo tópico. Um jeito novo de contar a mesma história. Uma maneira diferente de dar a mesma aula. Criatividade, o antídoto da mesmice. Segunda barreira, irmãos, eu considero uma das mais graves, que é a superficialidade hermenêutica. A hermenêutica, vocês sabem, é a ciência da interpretação, não é? No nosso caso, hermenêutica bíblica, ciência da interpretação bíblica. Aulas onde a interpretação da Bíblia é fraca, superficial. O que é isso? Veja se você vai entender o que eu vou falar. Uma coisa é o que o texto diz, outra coisa é o que o texto quer dizer, entendeu? Entendeu? Vou falar de novo. Uma coisa é o que o texto diz, outra coisa é o que o texto quer dizer. Para você saber o que o texto diz, basta ler. Mas para você saber o que o texto quer dizer, tem que interpretar. Então, uma coisa é o que o texto diz, outra coisa é o que o texto quer dizer. Porém, infelizmente, em muitas classes de escola dominical no Brasil, a coisa está só no nível do que o texto diz. Só no nível daquela leitura superficial. E não pode, irmãos. Tem que descer ao nível do que o texto quer dizer. O nível da interpretação. Como que é isso? Isso é uma barreira e é um perigo pelo seguinte, irmãos. Às vezes, o que o texto diz é quase o contrário do que o texto quer dizer. Ou seja, quando você vai interpretar, você vai ver que o texto quer dizer algo muito maior, mais amplo, mais profundo e bem diferente do que aquele texto aparentemente queria dizer só com a leitura que você fez dele. Dá um exemplo aqui. Quantos dirigem aqui? Automóvel. Beleza, você vai entender rápido. Está dirigindo o seu carro, ok? Dirigindo o seu carro. Aí viu uma placa assim, pare. Já viu essa placa? Já viu? Essa placa existe ou não? Pare. O que você faz? Então eu vou lá, vou dirigir, estou dirigindo o carro. Dirigindo o carro. Aí vem a placa está ali, pare. Aí você faz o quê? Para. Quantos aqui param quando a placa diz pare? Isso. Não é para parar? Muito bem. E você começa a andar de novo quando? A placa está ali, pare. Já sei. Você levanta, arranca a placa e vai embora. É isso? Ah, não. Você pega uma caneta piloto, vai lá, faz um X, siga, escreve e vai. Como é que você faz? Ah, você olha e se tiver segurança você vai. É isso? Bom, então, uma coisa é o que a placa diz, outra coisa é o que a placa quer dizer. O que a placa diz é pare, mas o que a placa quer dizer é pare, observe, em havendo segurança, siga. Não é isso? Essa é a diferença do nível da leitura e do nível da interpretação.
É a mesmíssima coisa com a Bíblia. Se você ficar só, passou os olhos, leu, li, entendeu? Qual foi a pergunta de Filipe Eunuco? Entendes tu o que lês? Ou seja, você é capaz de interpretar o que você leu? Não, ler eu li. Agora, se alguém não me ajudar aqui, eu não vou interpretar. Opa! Qual era a escritura que ele estava lendo? Isaías. Filipe, começando em Isaías, anunciou-lhe quem? Jesus. O que Filipe fez, irmãos? Interpretou o texto bíblico para ele. Entende? Filipe foi interpretando o texto bíblico. Bom, guarda Filipe aí na cadeira do lado, daqui a pouquinho a gente chama ele de novo. Segura o Filipe aí. Quando a sua aula fica só no nível da leitura, os seus alunos não aprenderam a palavra de Deus. Está entendendo? Precisa interpretar. Para interpretar, você tem que seguir regras de interpretação. Nesse seminário, nós não vamos falar sobre regras de interpretação. Mas nesse livro aqui que eu escrevi, Socorro, sou professor da escola dominical, tem um capítulo só sobre isso. Quem tem o livro já sabe, quem não tem, tem na livraria. Como interpretar na Bíblia. Eu vou mencionar aqui os princípios de interpretação da Bíblia, para você anotar. Mas é bom você se aprofundar nisso, porque você não pode dar uma aula sobre a Bíblia ficando só no nível da leitura. Tem que saber o que a Bíblia quer dizer. E para isso só interpretando, ok? São 5 princípios. Primeiro é o princípio do contexto, que diz assim: cada texto precisa ser interpretado dentro do seu contexto. Ou seja, eu não posso tirar um texto do seu contexto. Se eu fizer isso, eu não consigo interpretá-lo. Tá certo? O segundo princípio é o princípio gramatical. Esse princípio fala sobre o significado das palavras do texto, das expressões do texto, o sentido dessas palavras, porque com o decorrer dos anos, as palavras vão mudando de sentido, e eu tenho que resgatar o sentido original das palavras. Então tem que levar em conta esse princípio gramatical. Terceiro princípio é o princípio histórico. Cada texto bíblico está dentro de um contexto histórico, que compreende a economia, a sociedade, a geografia, a política. Tudo isso faz parte, a cultura faz parte de um contexto histórico. E cada texto está inserido num contexto histórico. E se eu quiser interpretar corretamente esse texto, eu tenho que lançar mão do contexto histórico. É um curso belíssimo, o curso de interpretação da Bíblia. Se eu pudesse, eu iria mais adiante nisso, mas nosso tempo não dá. Quarto princípio é o princípio teológico. O que esse texto diz sobre Deus e suas manifestações e relações com o homem? Eu tenho que entender isso. Qual o lugar desse texto na história da salvação, no quadro ou no espectro teológicos da Bíblia? Eu tenho que aprender, tenho que enquadrar, saber onde esse texto está enquadrado. E quinto princípio é o princípio prático, que responde à seguinte pergunta: o que esse texto tem a ver com a minha vida hoje? Ou, para que eu tenho que ler esse texto hoje? Qual é a utilidade dele? Ou que benefício ele me dá? Que ajuda ele me oferece? Então, 5 princípios. Princípio do contexto, princípio gramatical, princípio histórico, princípio teológico e princípio prático. São os princípios que um professor de escola dominical precisa usar para interpretar bem qualquer texto da palavra de Deus. Gente, parece simples, mas não é.